Já se imaginou em um país onde, ao invés de um aceno de cabeça para concordar, você recebe um olhar de desaprovação? E se eu lhe contasse que o precursor de todos os relógios digitais que adornam nossos pulsos não nasceu no Japão, nem nos Estados Unidos, mas sim em um recanto inesperado da Europa Oriental? E mais, que este mesmo lugar é lar da cidade que pulsa vida continuamente há mais tempo em todo o continente europeu? Bem-vindos à Bulgária, o segredo mais bem guardado da Europa. Uma terra que desafia o óbvio e redefine o significado de surpreendente. A Bulgária é como aquele amigo que, no meio de uma roda, solta uma história que faz todos pararem para ouvir, boquiabertos. Uma nação que subverte expectativas e reescreve a história que você pensava conhecer sobre a Europa. Nos próximos 24 minutos, vamos desvendar juntos os mistérios mais profundos deste tesouro escondido no coração dos Balcãs. Prepare-se, pois sua percepção sobre este país nunca mais será a mesma. Antes de nos aventurarmos pelas maravilhas búlgaras, convido você a se juntar à nossa família. Se você, assim como nós, é um explorador de fatos curiosos sobre países que raramente ganham os holofotes, clique agora no botão de inscrição e ative as notificações. A cada semana, um novo destino é revelado, com histórias que prometem te deixar de queixo caído, e sua participação é vital para continuarmos a iluminar estas pérolas escondidas pelo mundo. Se este vídeo expande seus horizontes, deixe seu valeu demais. Ele é a chave para que o algoritmo mostre nosso trabalho para mais mentes curiosas como a sua. Agora, iniciemos nossa viagem com os 15 fatos mais impressionantes sobre a Bulgária. Prepare-se, o primeiro da lista vai te deixar absolutamente perplexo. Fato número 15. Quando pensamos em heróis da antiguidade, nomes como Carlos Magno ou El Cid Campeador ecoam em nossa mente. Mas, e se eu te dissesse que um dos líderes rebeldes mais icônicos da história romana, celebrado em épicos cinematográficos, nasceu em terras búlgaras? Spartacus, o gladiador que liderou a mais formidável revolta de escravos contra o Império Romano, nasceu onde hoje se encontra a Bulgária, na antiga região da Trácia. Este homem, que ousou desafiar o poder de Roma com um exército de oprimidos, não era romano nem grego, ele era trácio, oriundo das terras que compõem a Bulgária moderna. Os trácios eram renomados por sua bravura em combate e maestria na cavalaria. Não é à toa que os romanos temiam tanto estes guerreiros, que ao finalmente derrotarem Espartacus, crucificaram 6.000 de seus seguidores ao longo da Via Ápia, como um aviso sombrio. A saga de Spartacus transcende um mero detalhe histórico. É um símbolo do espírito indomável que pulsa no sangue desta nação, uma característica que perdura até os dias de hoje, como veremos no próximo fato. Fato número 14. Em toda a sua trajetória militar, o exército búlgaro jamais permitiu que uma bandeira fosse capturada em batalha. Para aqueles que desconhecem o significado militar deste feito, a bandeira de um regimento é muito mais do que um simples pedaço de pano. Ela é o emblema da honra e da alma de uma unidade militar. A perda de uma bandeira para o inimigo é considerada uma das maiores desgraças imagináveis. Através de séculos de guerras, invasões e confrontos com alguns dos maiores impérios da história, incluindo o Império Bizantino e o Império Otomano, os búlgaros defenderam suas bandeiras com unhas e dentes. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, enquanto inúmeros exércitos perderam seus estandartes para o inimigo, os búlgaros mantiveram os seus, muitas vezes em condições praticamente impossíveis. Este fato não apenas celebra a proeza militar, mas também um compromisso inabalável com a honra nacional e a identidade cultural que ecoa através dos tempos. É uma prova de como uma nação pequena pode preservar sua dignidade mesmo diante das maiores potências globais.
E se você pensa que a determinação búlgara se limitava aos campos de batalha, prepare-se para testemunhar como eles revolucionaram silenciosamente o mundo da tecnologia moderna. Fato número 13. Ao falarmos sobre inovações tecnológicas, raramente associamos a Bulgária como o berço de invenções revolucionárias. Contudo, foi um búlgaro chamado Peter Petrov quem concebeu o primeiro relógio digital de pulso do mundo. Este inventor de origem búlgara, que posteriormente emigrou para os Estados Unidos, não apenas criou o relógio digital, mas também colaborou com a NASA no programa espacial Apollo. Petrov, cujo nome original era Petar Petrov, desenvolveu o primeiro protótipo funcional de um relógio digital de pulso na década de 1960, muito antes das empresas japonesas popularizarem a ideia. Sua invenção mudou para sempre a maneira como percebemos e medimos o tempo, substituindo os ponteiros mecânicos por números digitais precisos. É fascinante pensar que, a cada vez que consultamos os números digitais em nossos pulsos, estamos testemunhando o legado de um inovador búlgaro que muitos de nós jamais ouvimos falar. E falando em curiosidades desconhecidas sobre a Bulgária, fato número 12. Prepare-se para uma surpresa que certamente deixaria qualquer turista perplexo. Na Bulgária, as pessoas balançam a cabeça para os lados para expressar sim e acenam com a cabeça para cima e para baixo para indicar não. Exatamente o oposto do que é praticado na maior parte do mundo. Imagine a cena. Você está em um restaurante em Sófia, a capital búlgara. O garçom se aproxima e pergunta se você deseja mais uma dose de rakia, a aguardente local. Você balança a cabeça afirmativamente, esperando ser servido. Mas, para sua surpresa, o garçom se afasta. O que aconteceu? Você acabou de dizer não na linguagem corporal búlgara. Esta peculiaridade cultural possui raízes históricas profundas. Uma teoria sugere que, durante os séculos de dominação otomana, os búlgaros desenvolveram este sistema contraintuitivo como uma forma de resistência silenciosa, confundindo seus opressores. Outros acreditam que sua origem remonta a tempos ainda mais remotos. Independentemente de sua gênese, esta inversão de sinais não verbais é um exemplo perfeito de como a Bulgária desafia expectativas e convenções. É um país que, literalmente, diz não quando todos os outros dizem sim. Se você está apreciando esta jornada, por favor, compartilhe nos comentários qual destes fatos te surpreendeu mais até agora. Seu feedback é essencial para criarmos conteúdos cada vez mais envolventes e adoramos saber quais aspectos da história e cultura mundial mais despertam sua curiosidade. Fato número 11. A Bulgária se orgulha de ser um dos estados mais antigos da Europa, tendo sido fundada no ano 681 d.C., e jamais alterou seu nome ao longo de sua existência. Enquanto inúmeros países europeus passaram por diversas transformações e renomeações ao longo dos séculos, a Bulgária manteve sua identidade nominal intacta. O primeiro Império Búlgaro foi estabelecido pelo Khan Asparuh, unindo tribos búlgaras e eslavas locais. Por mais de 1.300 anos desde então, apesar de períodos de ocupação estrangeira e grandes convulsões políticas, o nome Bulgária permaneceu inalterado. Este é um feito notável na história europeia, onde fronteiras foram incessantemente redesenhadas e nações renomeadas conforme dinastias e impérios ascendiam e declinavam. Para contextualizar a antiguidade da Bulgária, quando o país foi fundado, o Império Romano do Ocidente já havia ruído há 2 séculos. A Inglaterra ainda não existia como uma nação unificada, e a construção da Catedral de Notre-Dame em Paris ainda estava há mais de 500 anos no futuro. Esta nação não apenas resistiu ao teste do tempo, ela floresceu através dele, cultivando tradições únicas que surpreenderiam até o mais sofisticado apreciador de vinhos. Fato número 10.
muito antes de a França, Itália ou Espanha se tornarem sinônimos de vinicultura de renome mundial. A Bulgária já era uma potência no universo do vinho. Em seu apogeu, a Bulgária era um dos maiores exportadores de vinho do mundo, com tradições que remontam aos antigos trácios, há mais de 4.000 anos. Os trácios reverenciavam o vinho como uma bebida sagrada, associando-o ao seu deus Dionísio. Escavações arqueológicas revelaram elaboradas coleções de cálices e vasos de ouro trácio, meticulosamente criados para rituais de vinho, demonstrando a importância central desta bebida em sua cultura. Durante o período comunista, a Bulgária se destacou como o segundo maior produtor de vinho do mundo, superada apenas pela França em volume. O país exportava grandes quantidades para a União Soviética e Europa Oriental. Após o colapso do comunismo, a indústria vinícola búlgara enfrentou desafios, mas atualmente está vivenciando um renascimento, com vinícolas boutique produzindo vinhos premiados de variedades indígenas como Mavrud, Melnik e Gamza. O mais fascinante é que muitas destas uvas nativas não são cultivadas em nenhum outro lugar do mundo, oferecendo perfis de sabor que são singularmente búlgaros. Vinhos que você literalmente não pode degustar em nenhum outro canto do planeta. E por falar em tesouros exclusivamente búlgaros, nosso próximo fato nos conduz à cidade habitada continuamente mais antiga de toda a Europa, fato número 9. Enquanto Atenas, Roma e Jerusalém geralmente dominam as discussões sobre cidades antigas, poucos sabem que Plovdiv, na Bulgária, é, de fato, a cidade mais antiga continuamente habitada da Europa, com mais de 8.000 anos de história ininterrupta. Assentamentos neolíticos em Plovdiv remontam a 6.000 anos antes de Cristo, com evidências arqueológicas de ocupação humana contínua desde então. A cidade foi subsequentemente governada por trácios, macedônios, romanos, bizantinos, otomanos e finalmente búlgaros, com cada civilização deixando sua marca indelével na arquitetura e cultura da cidade. Caminhar pelas ruas de Plovdiv é, literalmente, percorrer 8 milênios de história humana. O anfiteatro romano, ainda em uso nos dias de hoje, foi erguido no segundo século depois de Cristo. Casas do período do Renascimento búlgaro com suas fachadas vibrantes adornam o centro histórico, e mesquitas otomanas coexistem harmoniosamente com igrejas ortodoxas búlgaras. Em 2019, Plovdiv foi agraciada com o título de Capital Europeia da Cultura, finalmente recebendo reconhecimento internacional por seu extraordinário patrimônio histórico. Mas esta é apenas uma das inúmeras contribuições búlgaras para a civilização que passaram despercebidas pelo mundo ocidental. Falando em contribuições subestimadas, você já se perguntou quem criou o computador que tornou possível a era digital moderna? Fato número 8. Quando pensamos nos pioneiros da computação, nomes como Ada Lovelace, Charles Babbage ou Grace Hopper geralmente vêm à mente. No entanto, poucos sabem que o primeiro computador eletrônico digital foi inventado por John Vincent Atanasoff, um gênio de ascendência búlgara. Nascido nos Estados Unidos, filho de um imigrante búlgaro, Atanasoff criou o primeiro computador eletrônico digital, conhecido como Atanasoff Berry Computer, entre 1937 e 1942, na Universidade Estadual de Iowa. Este dispositivo revolucionário estabeleceu princípios fundamentais que são utilizados em computadores modernos até hoje, incluindo o uso do sistema binário, computação eletrônica e memória regenerativa. Após décadas de disputas judiciais, em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu oficialmente Atanasoff como o inventor do primeiro computador eletrônico digital, e não o ENIAC, que frequentemente recebe este crédito indevidamente. A contribuição búlgara para a Revolução Digital não parou por aí. Atualmente, a Bulgária é um dos centros de tecnologia de crescimento mais acelerado na Europa Oriental.
com um próspero setor de tecnologia da informação e programadores búlgaros altamente requisitados por empresas de tecnologia globais. Se você está apreciando este conteúdo, não se esqueça de deixar seu "valeu demais" e se inscrever no canal. Seu apoio financeiro, através de compartilhamentos e inscrições, é vital para continuarmos a trazer estas histórias fascinantes. Digite conhecimento nos comentários se você está aprendendo algo novo hoje. Fato número 7. Quando pensamos nos picos mais imponentes da Europa, os Pirineus, os Alpes ou os Cárpatos geralmente lideram a conversa. Mas, escondido nos Balcãs, o Pico Mussala na Bulgária se eleva majestosamente como o ponto mais alto de toda a Península Balcânica, alcançando impressionantes 2.925 metros de altitude. Situado na Cordilheira Rila, o nome Mussala deriva das palavras otomanas Mus-Allah, que significam próximo de Deus, um nome apropriado para uma montanha que parece tocar os céus. O ar puro e cristalino no topo é considerado um dos mais puros da Europa, oferecendo vistas panorâmicas que abrangem não apenas a Bulgária, mas também partes da Grécia e da Macedônia do Norte em dias claros. O mais fascinante sobre o Mussala não é apenas sua altitude, mas o ecossistema único que abriga. A montanha é lar de espécies raras de plantas e animais, algumas encontradas exclusivamente nesta região. Lagos glaciais adornam suas encostas, criando um cenário que parece ter saído de um conto de fadas. Apesar de sua impressionante estatura, o Mussala é relativamente acessível para caminhantes, com trilhas bem sinalizadas e refúgios de montanha ao longo do percurso. Este fato transforma a Bulgária em um destino secreto para entusiastas do montanhismo que buscam experiências alpinas sem as multidões dos Alpes ou Pirineus. Mas, se você acredita que a natureza é a única riqueza escondida na Bulgária, prepare-se para descobrir um tesouro que reescreve a história da metalurgia humana. Fato número 6. O tesouro de ouro processado mais antigo do mundo foi descoberto em Varna, na Bulgária, com data estimada de 4.600 anos, antes de Cristo. Esta descoberta monumental revolucionou a compreensão dos arqueólogos sobre as habilidades tecnológicas das primeiras civilizações europeias. Descoberto em 1972, o tesouro da necrópole de Varna inclui mais de 3.000 artefatos de ouro, com um peso total superior a 6 quilogramas. Estes objetos meticulosamente trabalhados, incluindo joias, ornamentos e utensílios cerimoniais, são aproximadamente 2.000 anos mais antigos que o famoso tesouro de Tutankhamon. O nível de sofisticação é verdadeiramente surpreendente. Os ourives pré-históricos de Varna criaram peças com detalhes tão intrincados que os arqueólogos inicialmente duvidaram que pudessem ter sido produzidas com a tecnologia disponível na época. Análises posteriores confirmaram: estes artesãos dominavam técnicas avançadas de trabalho em metal 6 milênios e meio atrás. Esta descoberta não apenas consagrou a Bulgária como o berço de uma das primeiras culturas metalúrgicas avançadas do mundo, mas também sugeriu que a estratificação social complexa e os símbolos de status já existiam nesta região muito antes do que se imaginava possível. E por falar em tesouros búlgaros cobiçados pelo mundo, nosso próximo fato se refere, literalmente, a algo que siente la magia en el ambiente curiosidad número 1. El yogur búlgaro, un manjar de renombre mundial, debe su excelencia a una bacteria única, el Lactobacillus bulgaricus, que solo se halla de forma natural en tierras búlgaras. Esta joya microscópica, unida al Streptococcus thermophilus, engendra un producto fermentado de sabor, textura y beneficios para la salud inigualables. La historia de este lácteo fermentado se remonta a milenios, con vestigios de su elaboración desde la época tracia. Lo que convierte a este cultivo lácteo en algo verdaderamente especial
es su capacidad para prosperar de manera natural solo en las condiciones ambientales específicas de Bulgaria, un enigma que ha cautivado a los científicos durante décadas. A principios del siglo XX, el microbiólogo búlgaro Stamen Grigorov identificó oficialmente el Lactobacillus bulgaricus. Sus hallazgos llamaron la atención del biólogo ruso Ilya Mechnikov, quien vinculó el consumo habitual de yogur búlgaro con la longevidad notable de los habitantes de las montañas búlgaras. Mechnikov, más tarde, recibiría el premio Nobel por su trabajo sobre la inmunidad, en parte inspirado por sus indagaciones sobre el yogur búlgaro. Hoy día, firmas de todo el globo intentan emular el auténtico yogur búlgaro, pero los entendidos insisten en que nada se equipara al producto original. La textura cremosa, el sabor distintivo pero no excesivamente ácido y los beneficios probióticos únicos lo convierten en un tesoro culinario anhelado a nivel mundial. A lo largo de los siglos, los búlgaros han concebido centenares de recetas que incorporan su yogur patrio, desde el refrescante tarator hasta la banitsa y el famoso ayran. Para muchos búlgaros, estos alimentos no son solo sustento, sino una conexión palpable con sus raíces ancestrales. Es asombroso pensar que algo tan simple como un alimento fermentado pueda encerrar tanto significado cultural e influir en la salud de personas a lo largo y ancho del planeta. Ahora, viajemos a través del tiempo para descubrir cómo este pequeño país no solo ha perfumado el mundo, sino que también ha contribuido a medir el tiempo con una exactitud pasmosa. Curiosidad número 2. El antiguo calendario búlgaro, creado hace más de 1300 años, fue reconocido por la UNESCO como uno de los sistemas de calendario antiguos más precisos jamás concebidos, superando incluso calendarios más conocidos de la antigüedad. Forjado durante el primer imperio búlgaro, este calendario operaba en un ciclo de 12 años, cada uno asociado a un animal específico, similar al calendario chino, pero desarrollado de forma independiente. Lo que hace a este sistema verdaderamente notable es su precisión astronómica sorprendente, especialmente considerando la época en que fue creado. Estudios modernos han revelado que el calendario búlgaro tenía un margen de error de apenas 30 segundos por año, una precisión impresionante que supera a muchos otros sistemas antiguos de medición del tiempo. Para contextualizar, el calendario juliano, utilizado por la mayor parte de Europa hasta el siglo XVI, tenía un error de aproximadamente 11 minutos por año. Además, los búlgaros antiguos dividían el día en dos partes de 12 horas cada una, comenzando la cuenta al amanecer, un concepto avanzado para la época. Esta sofisticada comprensión de la astronomía y las matemáticas demuestra el nivel de conocimiento científico alcanzado por el primer imperio búlgaro. Este legado de precisión y atención a los ciclos naturales se refleja también en la profunda conexión que los búlgaros siempre han mantenido con el mundo natural que les rodea. Imaginen la serenidad de perderse en sus bosques. Curiosidad número 3. Cerca de un tercio del territorio de Bulgaria, concretamente el 28%, está cubierto por densos bosques que albergan una biodiversidad impresionante, incluyendo algunas de las últimas poblaciones de grandes carnívoros salvajes de Europa. Estas vastas extensiones forestales, que van desde bosques templados caducifolios hasta bosques alpinos en las montañas más altas, son hogar de más de 40.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas. Entre los habitantes más notables se encuentran osos pardos, lobos, linces balcánicos y la rara águila imperial oriental. Lo que torna a la situación búlgara particularmente especial es la proximidad entre estas áreas salvajes y centros urbanos. En pocos lugares de Europa se puede estar en una capital moderna como Sofía y, en menos de una hora en coche, encontrarse en un bosque primario donde los lobos aún aúllan por la noche. Bulgaria posee 3 parques nacionales, 11 parques naturales y decenas de reservas protegidas. El Parque Nacional Pirin
con sus bosques antiguos y lagos glaciares, fue reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO por su excepcionalmente rica biodiversidad, albergando más especies de árboles que toda Gran Bretaña. Si disfrutas de India, la naturaleza y la vida salvaje, deja un súper gracias en los comentarios para animarnos a mostrar más contenido sobre los tesoros naturales ocultos en todo el mundo. Vuestro respaldo económico a través de suscripciones y contenido compartido es lo que sostiene el crecimiento de este canal. Y ahora, adentrémonos en algunas de las tradiciones más encantadoras y singulares que forman parte del alma búlgara. Curiosidad número 4. Los búlgaros tienen una tradición única y poética de derramar agua frente a una puerta para atraer la buena fortuna antes de que alguien emprenda una nueva aventura. Esta costumbre, conocida como polivane, se practica desde hace siglos y continúa viva en la Bulgaria moderna. Cuando un ser querido está a punto de afrontar un nuevo desafío, ya sea un examen importante, una entrevista de trabajo, un viaje largo o el primer día en un nuevo empleo, un miembro de la familia toma un recipiente con agua fresca y la derrama, en un movimiento suave, en el umbral de la puerta por donde la persona va a salir. El agua, símbolo universal de pureza y fluidez, representa un camino despejado y fluido hacia el futuro. Hay un dicho búlgaro que acompaña a este ritual: Kako teche vodata, taka davar viat raboite, que significa, así como fluye el agua, así fluirán los asuntos. Lo que hace a esta tradición especialmente conmovedora es su sencillez y el profundo simbolismo que conlleva. No requiere objetos caros ni preparativos elaborados, solo agua pura y la intención sincera de desear éxito a alguien importante en su vida. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y las prisas, esta antigua práctica búlgara nos recuerda el poder de los pequeños gestos rituales y cómo pueden arraigar a las comunidades a través de generaciones. Es un ejemplo perfecto de cómo tradiciones aparentemente simples pueden portar significados profundos que trascienden el tiempo. Y ahora, un aroma embriagador. Curiosidad número 5. En su apogeo, Bulgaria producía hasta el 85% de todo el aceite de rosas del mundo, un ingrediente esencial en los perfumes de lujo más caros y exclusivos del planeta. Este aceite precioso es tan valioso que a menudo se le llama oro líquido, con precios que pueden superar los 10.000 euros por kilo. En el corazón de Bulgaria Central se halla el Valle de las Rosas, una región donde las condiciones climáticas perfectas crean el ambiente ideal para el cultivo de la rosa damascena. Esta variedad especial, introducida durante el período otomano, prospera en el microclima único formado entre las montañas Balcán y Sredna Gora. El proceso de extracción es increíblemente laborioso. Los pétalos deben ser recogidos manualmente en las primeras horas de la mañana, cuando el contenido de aceite está en su punto óptimo. Se necesitan más de 3 toneladas de pétalos para producir un único kilo de aceite esencial. Cada flor es delicadamente recogida a mano para preservar su esencia. El Festival de las Rosas en Kazanlak, celebrado anualmente desde 1903, celebra esta tradición centenaria con danzas folclóricas, música tradicional y la coronación de la Reina de las Rosas. Perfumistas de las más prestigiosas casas de fragancias del mundo, Chanel, Dior, Guerlain, dependen del aceite de rosas búlgaro para sus creaciones más exclusivas y costosas. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por las 5 curiosidades más sorprendentes sobre Bulgaria, un país que constantemente desafía las expectativas y redefine lo que creemos saber sobre Europa. Desde la antigua Tracia hasta los laboratorios modernos, desde las profundas florestas hasta las ciudades milenarias, Bulgaria ofrece una riqueza de descubrimientos para aquellos dispuestos a mirar más allá de los destinos turísticos convencionales.
Pero ¿realmente conocemos ahora Bulgaria? ¿O solo hemos arañado la superficie de un país con capas mucho más profundas de historia, cultura e innovación esperando a ser exploradas? ¿Qué más esconde este pequeño país balcánico que podría cambiar nuestra comprensión del mundo? Descúbrelo en nuestros próximos videos. Si este contenido ha expandido tus horizontes y aportado conocimiento valioso sobre un país a menudo ignorado en los libros de historia occidentales, por favor, deja tu súper gracias en los comentarios. Vuestro apoyo económico a través de suscripciones y contenido compartido es lo que hace posible que sigamos trayendo estas historias fascinantes al canal. ¿Qué otros países subestimados te gustaría ver en nuestros próximos documentales? Deja tu sugerencia en los comentarios de abajo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones por los tesoros escondidos de nuestro planeta. Bulgaria es solo el comienzo de una travesía que promete redefinir tu visión del mundo.